Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui na Biblioteca Pública do Paraná. É um acervo fantástico de cultura e, portanto, de preservação da civilização, não é? Os livros são a memória da humanidade. Os livros são os instrumentos da alegria, da dor, do amor, da história, da matemática, da ciência. Não é importante a forma que os livros tenham, uma vez que agora eles assumiram formas das mais variadas. Talvez o papel seja substituído. Eles podiam inventar um plasma que imitasse o cheiro do papel, que imitasse a textura do papel, porque isso vai fazer falta. Eu me lembro que quando eu enxergava, eu precisava encostar o nariz no papel e era muito bom. Bem, eu não vou falar muito a vocês, porque não há muito o que dizer, exceto eu peço, por gentileza, que se concentrem nas referências, porque são referências fundamentais, são verdadeiras transformações revolucionárias no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. O pessoal que me conhece, que nem o Enio e a Lilian, que eu cumprimento com carinho, já está cansado de me ouvir falar a mesma coisa, né? Bom, enfim, de qualquer forma, eu quero saudar também a pérola, da pérola da Fundação Dorina Novil, que para mim é Novil, mas ela me disse agora que é Nowell, porque a Dorina era americana, não alemã. Então o W, de fato, se for pronunciar com inglês, é Nowell, né? Lá em São Paulo todo mundo fala Novil, né? Você falou, eu mesmo falava Novil, sempre falei, mas o correto foi como fez a nossa mestre de cerimônias. Obrigado por aumentar o volume. Só vamos tomar cuidado para não entrar microfonia mesmo. Dá para baixar um pingo? Está microfonando. Aí, muito bom, muito obrigado. Eu já fui cantor de rock, sabe? Então, tem aquela coisa, roção! Também de MPB, vamos ser justos. Chico, Vinícius, Tom, Adoniran, Gonzaguinha, sim. Então, o principal ponto é o seguinte: livro acessível é direito fundamental da pessoa com deficiência. Não sei se para quem está fora do mundo do direito essa frase tem algum significado relevante, porque todo direito parece ser fundamental, né? Porque afinal é um direito. Mas os fundamentais, eles têm força constitucional diferenciada em relação a qualquer outro. Os direitos fundamentais têm primazia na escala dos direitos e, portanto, devem ser preservados a priori e sem possibilidade de tergiversação, sem possibilidade de deixar para depois. Tergiversar quer dizer dar volta, contornar. A gente tem a mania de falar a palavra difícil lá no fórum e às vezes eu esqueço. É feio ficar falando palavra assim. Mas, enfim, na verdade, o que eu quero dizer assim, não é favor, não é benemerência, não é caridade. Quando o livro é inacessível, ele só nega um direito e, portanto, discrimina a pessoa com deficiência. E discriminar a pessoa com deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, é crime. Ponto. Ou seja, se antes isso era um favor, que uma luta, eu me lembro quando eu estava no Ministério Público do Trabalho e no CONAD, eu era observador do CONAD, eu ia a todas as reuniões do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, por isso que eu participei da ratificação da Convenção da ONU, com status constitucional no Brasil, eu participei diretamente junto com o CONAD. Nessa luta, a gente fez lobby no Congresso para passar a Convenção com força constitucional. E aí que ela assumiu o caráter de direito fundamental no Brasil. Significa dizer que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi incorporada à nossa Constituição. E ela diz que a recusa de adaptação razoável do meio discrimina. Ponto. A Lei Brasileira de Inclusão, por sua vez, repete isso. E diz que discriminar a pessoa com deficiência da cadeia de 1 a 5 anos de reclusão é crime. Portanto, o que está diferente aqui? Quando a gente estava no Ministério Público do Trabalho,
nós participávamos das lutas em favor da lei de cotas, que ainda são duras. Mas havia uma luta que a doutora Eugênia, não é mais Fávaro, né, Enio? Como é que é o nome dela agora, hein? Eugênia Barbosa, ela parece que mudou o nome, enfim. A conhecidíssima, querida procuradora federal, doutora Eugênia, ingressou com uma ação civil pública para que as editoras do Brasil fizessem o livro acessível. Houve uma luta ferrenha no tribunal, na Justiça Federal, com vitórias e recuos. Eu não sei no que deu essa ação. Houve, se não me engano, um acordo judicial que foi muito parcamente cumprido. Agora, o quadro jurídico mudou. Se a Eugênia já tinha razão antes, essa questão vai ficar mais premente, mais urgente, porque o Brasil já aprovou no Congresso a Convenção de Marrakech, que trata justamente do direito ao livro acessível. Essa convenção também, tal qual a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi, segundo o Congresso, inserida na Constituição. Nós estamos aguardando o decreto presidencial, mas o tumulto que está lá em Brasília indica que provavelmente vai demorar esse decreto, e certamente não será preocupação tão urgente por hora. Isso, enfim, não sei quando que é que o Poder Executivo vai, enfim, dar a palavra sancionatória a este ato do Congresso, que também incorporou à Constituição a Convenção de Marrakech. Essa convenção justamente foi estabelecida para tornar mais reforçada a ideia do livro acessível, que já estava contida na Convenção da ONU e também na nossa Lei Brasileira da Inclusão, mas essa Convenção Internacional reitera, porque a resistência que existe contra o livro acessível toca num ponto nevrálgico do corpo humano, que é o bolso. E aí a coisa complica. Por quê? Porque os direitos autorais ainda são, enfim, discutidos no mundo. E aqui um parênteses. Os direitos autorais surgiram historicamente a partir do século XIX, porque antes a arte era livre, a arte era que nem ar, que nem água, ficava no mundo. Os teatros eram abertos, a música era feita em locais acessíveis a todos, de portas abertas, ou nos castelos dos nobres, onde os plebeus não entravam, mas de qualquer forma não havia ingressos, não cobravam ingressos, os autores não tinham direitos em razão a isso. Normalmente eles eram sustentados por mecenas, não é? Todo mundo lembra disso. Quer dizer, direitos autorais surgiram no século XIX com a ideia de patrimonialização do direito. Patrimonialização do direito, que veio com o Código Civil de Napoleão e que se tornou norma padrão nos países de direito legislado, que a gente chama em direito de civil law, os países que adotam a lei escrita, diferente dos ingleses que adotam, ou saxônicos, perdão, que adotam a chamada lei dos costumes, ou common law. Nos países da civil law, o Código Civil foi adotado como referência, o Código de Napoleão, de 1804. Esse código patrimonializou os direitos. Por exemplo, o direito de família, segundo Napoleão, e enfim, esse pensamento patrimonialista, existe para reger as relações patrimoniais de homens e mulheres e filhos. O direito de sucessão é para reger a transferência mortis causa, ou seja, morreu alguém, como é que vai transferir esse direito, essa propriedade que era de cujos, do falecido? Mesmo o direito obrigacional foi o direito que foi trazido lá de Roma para reger as relações comerciais. Portanto, a tônica do direito civil napoleônico foi a patrimonialização dos direitos. Então, o autor tem direitos patrimoniais decorrentes da ideia. Isso é uma ideia nova na civilização, tem um pouco mais de 200 anos. E, portanto, ela está em crise agora com a internet, mas não é só o livro que está em crise. A música, os autores já perceberam, os jovens já estão percebendo que não adianta ficar brigando para ter direito autoral de disco. Vocês pararem para pensar, voltou o long play para os moleques, para os jovens. Long play era uma coisa grandona de acetato que a gente punha na vitrola, punha uma agulha em cima e ficava... E a gente adorava, porque era lindo. A capa do long play era linda, era muito legal. Então, a indústria fonográfica vai viver do long play, porque acabou esse negócio de pegar autoria de CD, não sei mais o que. A CD acabou. Essa mídia discável,
acabou, vai ficar o culto ao long play, porque de fato a acústica, a sonoridade do long play é diferente, eles têm uma tessitura melhor do que os CDs. Não vou entrar nesses detalhes, mas para quem curte música, assim, o long play tem mais grave, mais médio e mais agudo, os sons são mais nítidos, de fato. O CD é mais puro, não tem aquele barulhinho de fazer no long play, mas o som do long play é melhor, a tessitura, o timbre é melhor. Então quem curte long play vai curtir long play, mas por isso, pelo long play, pela mídia em si, e não pelos direitos autorais da música. Isso vai acontecer com o livro inexoravelmente. Por enquanto eles têm a trava do... Como é que chama aquilo, Diniz? Que a gente não consegue ver. O arquivo que não dá para ver. PDV, como é que é isso? PDF. Não é isso? PDV, imagina. Isso é PDV, é plano de demissão voluntária, lá no processo do trabalho. Eu estou com o processo do trabalho na cabeça. Eu estou trabalhando lá no gabinete, estou cheio de trabalho lá. Por isso que eu vou pedir desculpas para todo mundo, que eu vou ter que sair correndo, eu vou responder no máximo uma pergunta. Desculpem com todo o coração, é que eu estou sem tempo. Tá? Eu tenho que voltar para o meu gabinete, eu tenho decisões urgentes a tomar lá, não vou poder passar a tarde maravilhosa aqui com vocês. Não vou poder me dar esse luxo, segundo a concordância correta. Bem, senhoras e senhoras, é isso a questão. Nós estamos a lidar aqui com uma nova realidade. Os livros agora passarão a ser digitais em regra, o papel vai acabar, melhor, nós vamos preservar as árvores. Nesse contexto é que o PDF é um óbice, ele na verdade é um obstáculo, ele é uma barreira à acessibilidade, o PDF. E as barreiras devem ser eliminadas, ou seja, as editoras devem se adaptar, promover a adaptação razoável, sob pena de discriminar, ou seja, devemos eliminar a barreira. O conceito constitucional de deficiência é assim: deficiente é toda pessoa que tem um impedimento duradouro, físico, mental, intelectual, o qual, em interação com diversas barreiras, propicia a negativa de direitos. Claro que eu parafraseei, eu não lembro de cor, mas a ideia é essa, ou seja, a deficiência hoje não está na pessoa com deficiência. Ô Enio, quantas vezes você ouviu dizer isso, hein, Diniz? Você ali. Mas enfim, a deficiência não está na pessoa, mas não é mais assim. Porque antes as leis definiam pessoas com deficiência como incapazes para realizar os atos da vida. Então a gente é incapaz de ler, o problema é nosso. Era assim antes. Agora a deficiência está na barreira que, se for combinado com características de pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, tornar-se-á deficiência. Portanto, a deficiência está na sociedade e não na pessoa. Eu não estou fazendo jogo de palavras, é assim. A ONU votou assim, eu estava também lá, estou contando aqui para vocês, foi o que passou lá na ONU, a ideia foi essa, quando a gente redigiu a convenção, a gente queria transformar o conceito de pessoa com deficiência de clínico para social, político. Portanto, o PDF é uma barreira digital, ela precisa deixar de existir para que as pessoas com deficiência tenham deficiência. Compreendem? Está claro isso? Ou seja, se os editores não precisa nem da Convenção de Marrakech, já pela Convenção da ONU e pela Lei Brasileira de Inclusão, se os editores se negarem a remover esta barreira, estão em tese, eu não estou acusando ninguém formalmente, estou dizendo em tese, cometendo crime de discriminação. E o Ministério Público do Brasil precisa entender isso de uma vez. O Ministério Público do Brasil precisa ser acionado para discutir isso. A Eugênia teria que acrescentar esse argumento lá na ação dela, porque ela entrou com essa ação antes da ratificação da Convenção da ONU. Portanto, esse é o quadro. Não se está pedindo favor, não se está pedindo dozinha, piedade, caridade, está se pedindo que cesse a discriminação acerca da acessibilidade aos livros. Olha, eu não tenho nada mais para falar, eu só quero que vocês gravem isso no coração, né? Pronto. Muito obrigado pela atenção. Ô, Ricardo, você deve estar com muito trabalho lá mesmo, hein, cara? Não adianta levantar a mão, viu? Primeiro porque eu não vejo, né? Segundo porque eu não vou poder responder. Não, uma dá, quem for mais rápido leva. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde. Sou Jéssica, eu também sou cega. Oi, Jéssica.
Parabéns. Você sabe que eu não consegui aprender matemática porque, além de não ter talento, com certeza, eu nunca tive uma metodologia adaptada para mim. Os caras escreviam na lousa lá as coisas, eu não entendia nada. Sobe para cá, vai para lá, tira da direita, põe para a esquerda, fica mais, fica menos, sei lá o que era isso. Né? Parabéns, viu? Você venceu uma série de barreiras, né? Parabéns. Obrigada. Eu sou formada em engenharia, também sou mestre, hoje trabalho com pesquisa e eu faço parte de um grupo chamado Matemática Acessível, justamente Você usou para soroban? resolver esse problema. Não porque eu não nasci cega, eu fiquei cega durante a graduação. É como eu, sim. Exatamente. Mas então, esse nosso projeto, a gente está tentando cobrir algumas necessidades e vamos ver algumas aplicações e a gente espera que as pessoas incorporem. Né, que legal, você está fazendo um trabalho importantíssimo. Mas eu não queria fazer propaganda, né? Não, mas é importante. Você sabe que, como é que é o negócio? Uma frase que eu aprendi com a minha ex-mulher. Você sabe por que a gente come o ovo da galinha e não come da pata? Porque a galinha cacareja quando bota o ovo. Isso é um dístico, é uma ideia que os publicitários apregou, sabe? Diga. Isso não é gabolice, é a divulgação necessária do seu trabalho. Que bom, obrigada. Mas a minha pergunta é bem mais específica. Nós, como deficientes visuais, na condição de deficiente visual, se nós nos depararmos com essa situação, que em tese, o senhor falou, é ilegal, eu quero... Tese é criminosa. Sim, tese é criminosa. Se eu me deparar, eu quero adquirir um livro, eu não tenho formato acessível, eu tentei entrar em contato com a editora, isso aconteceu várias vezes comigo, e eles são, enfim, condescendentes, ou evitam a pergunta, ou não respondem. Quais são os dispositivos, qual o caminho que eu tenho que tomar para conseguir adquirir o livro que eu quero? Exigir, né? Isso. É exigir, primeiro. Segundo, não da biblioteca, ou melhor, não da editora. Porque eles não vão dar. Não adianta ficar brigando, dando soco em ponta de faca. Então, na verdade, o que você deve fazer é procurar um advogado, ou melhor, um membro do Ministério Público, um promotor de justiça. Porque, na verdade, se isso for crime em tese, é uma questão que tem que ser investigada. O problema, sabe o que é, Jéssica? É que os promotores ainda não entenderam essa questão. Na cabeça das pessoas ainda está a ideia de que, bom, o cara é deficiente, pô, fica na dele. O problema é dele, a incapacidade é dele. O problema maior, Jéssica, é que o MP do Brasil ainda não entendeu a nova conjuntura legal. Então, assim, talvez você pudesse procurar um promotor de justiça com seu advogado, talvez melhor, envolver associações, discutir isso em nível coletivo. Sabe? Essa é uma luta política, Jéssica. No mundo da democracia não adianta ter lei apenas. A lei está lá. Só vai se tornar realidade na vida das pessoas na medida em que, politicamente, elas forem as leis exigidas. E para você exigir politicamente a lei, você tem que mudar costumes. O promotor vai interpretar assim, ó, em regra, hein? Estou falando em regra. Ele vai interpretar assim, bom, o problema é da pessoa, como é que eu vou exigir? Não é razoável, olha só, porque a convenção fala em adaptação razoável, né? Quer dizer, adequação proporcional e eficaz do meio. Proporcional e eficaz do meio, certo? O promotor vai ter a tendência de dizer que, bom, é desproporcional eu obrigar uma editora a quebrar o PDV, PDF, enfim, para ter acesso a uma pessoa. Isso seria desproporcional, então tudo bem. Isso é a tendência do coração e da cabeça das pessoas, porque esse quadro que eu estou contando, que a deficiência está na sociedade, na verdade é novo. Na verdade, assim, ainda não foi apreendido pela sociedade do Brasil, nem pelas autoridades. Ou seja, é muito provável que o que eu estou dizendo aqui não seja o que os tribunais inicialmente vão decidir. Porque não tem um cara que fica... Outro dia eu fui lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para pedir uma norma para tornar acessível o Poder Judiciário, né? Porque eles digitalizaram o processo, não tem um processo de papel. Só que o processo inicialmente digital é inacessível para cegos. Vejam que seria uma redenção, em tese, não foi pelo contrário, um obstáculo. Agora, depois que a sociedade civil esperneou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de fiscalização do Judiciário, começou a exigir a adequação do PJE, do processo judicial eletrônico. Veja, então, ok, isso que eu estou te falando é direito. Sem dúvida não estou dizendo que não é. Só que o mundo ainda não sabe. Então, assim, o jeito, Jéssica, é brigar politicamente.
defender essa bandeira. Eu quero a lei, eu quero a adaptação razoável, eu tenho direito que seja removida a barreira do PDF. Quase que eu falei PDV de novo. Enfim. Né? Entendeu, Jéssica? Entendi. É difícil, não é fácil. Mas Então, tem que acreditar e ficar brigando. A minha geração, né, morreu para a gente ter democracia. Neguinho morreu. Eu quase morri um dia, porque eu acreditava na democracia. Eu estava com documentos que a sociedade civil estava usando para apoiar uma greve contra a ditadura. E quem fosse pego com esses documentos era preso e mandado para o DOPS. Que assim, provavelmente você podia morrer ali. Como é que chamava o DOI-CODE também? DOI-CODE, onde morreu o Herzog, Vladimir Herzog. Isso. Aliás, eu quero dizer uma frase aqui, muito obrigado por me lembrar, eu já estou escrevendo ele, quero que vocês repercutam. Esse cidadão que falou lá no Congresso, elogiando os heróis de 64, e um torturador, que eu não ouso repetir o nome nem de um nem de outro, ele na verdade cometeu, na minha opinião, em tese, crime de lesa pátria. Porque ninguém pode, apesar de ter imunidade parlamentar, evocar a ditadura e muito menos um torturador. Então eu quero dizer assim, vamos replicar essa frase, que é política, estou fazendo política, política grande. A intolerância contra a intolerância é legítima defesa. O que eu quero dizer com isso? Sejamos absolutamente intolerantes contra os intolerantes. Sem medo de ser feliz, como diria lá, nos tempos em que o PT era um partido crível. Perdeu totalmente a credibilidade, infelizmente, mas a democracia foi uma conquista. A democracia foi uma conquista pela qual muita gente morreu. Quando eu saí da faculdade com esses papéis, eu me surpreendi, porque a Faculdade de Direito de São Paulo foi cercada por um grupo de soldados e uma metralhadora foi apontada para minha barriga, um fuzil, perdão. Eu ainda enxergava um pouco, mas a hora que as minhas vistas se acostumaram com a claridade, eu vi um cano de fuzil apontado para minha barriga a 2 metros. Quando eu olhei para os lados, a faculdade estava cercada. Por uma iluminação de Deus, eu bati continência para o soldado e disse: isso mesmo, soldado, tem que prender esses comunas. Eu disse um palavrão, mas não vou dizer aqui. Eu sei que eu gritei com toda a minha força e foi instinto de sobrevivência. O soldado me liberou. Se ele me pegasse com aquilo no caderno, eu ia ser preso, provavelmente torturado. Então eu não estou brincando quando eu falo que muitos morreram para que a gente tenha democracia. A gente não pode tolerar o avanço do nazismo. Não dá. Não pode. A intolerância contra a intolerância é legítima defesa. Prestem atenção nisso. Tá? Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Eu me despeço. Peço desculpas, mas eu realmente sei.